Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Informações Cripto e quero trazer para vocês aqui uma análise especial sobre o Bitcoin. Então vamos lá, eu vou trazer alguns conteúdos bem interessantes que eu acho que a gente deve acompanhar nos próximos dias. Tá? Estamos vendo aqui o Bitcoin, pessoal, subindo em uma tendência muito forte de alta nos meses. Então, para quem ainda está fora do mercado, para quem não aportou no Bitcoin, ainda poderá ter algumas maneiras e possíveis possibilidades aonde o Bitcoin pode fazer algumas correções. Diante da movimentação que a gente vê aqui no gráfico semanal, a gente olha que o Bitcoin está fazendo uma subida bem interessante, de topos e fundos ascendentes. Então, essas movimentações que o Bitcoin vem tentando fazer, ela veio respeitando alguns padrões gráficos, e é esse que eu estou desenhando notavelmente aqui para vocês. Então, aqui a gente fez uma base muito interessante de preço, próximo da região de $25 mil, 24.800. A gente comunicou muito para a galera da nossa comunidade. E para você que está chegando aqui nesse grupo, caiu de paraquedas, não sabe do que eu estou falando, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like para fortalecer sempre o canal, para a gente estar trazendo conteúdos legais assim e excepcionais aqui para você. Então, a gente está falando aqui do Bitcoin e essas movimentações que o Bitcoin está fazendo pode sim gerar alguma movimentação novamente de possíveis correções, e isso pode te dar uma liberdade para que você consiga, é claro, aportar o Bitcoin no momento certo. Então, quando a gente vê essa movimentação, a gente vê que o Bitcoin, pessoal, está voltando de uma possível tendência que ele não consegue a todo momento ali não romper aqui no gráfico diário. Então, toda hora que ele tenta romper a casa dos $38 mil, ele volta. Toda hora que ele tenta romper a casa dos $38 mil, ele volta. Então, a gente sabe que as regiões de base de preço, inclusive eu falei já na live que a gente teve ontem, também nos conteúdos que passou nos últimos dias, Inclusive, eu quero agradecer ao pessoal que compartilhou, e o pessoal que compareceu, que pôde comparecer, ao Zampa, ao Given e também ao Bruno Lima, que fez parte aí da live durante a semana. Então, agradeço ao pessoal que teve essa disponibilidade, a gente veio trazer bastante conteúdo interessante. Mas, falando de gráfico, a gente vê que se eu puxar aqui uma tendência, se eu puxar aqui, na verdade, uma retração de Fibonacci, desde essa região onde a gente tivemos fundos, se eu pegar aqui o nosso VPVR, eu tenho uma região bastante interessante, olhando desde o último fundo que o Bitcoin fez, que foi exatamente na região aqui próximo de $26 mil. Então, quando eu venho aqui ajustar essa região, deixar bem legalzinho, uma faixa, que sempre é uma faixa de preço e nunca é um preço exato, a gente tem aqui alguns dados bem importantes. A gente já tocou no diário, tá, pessoal? Essa região de 0,382. E a gente tem uma segunda região, que seria 0,236 no caso, e a região de 0,382. Então, essas duas regiões aqui, realmente, elas podem sim fazer uma movimentação de suporte ao preço. O que eu estou falando? Eu estou falando que caso o Bitcoin começar a fazer uma queda e não conseguir romper a casa aqui dos $38 mil, ainda mais com os dados que eu vou passar daqui a pouco para vocês, acredito que a gente pode ver uma movimentação aqui corretiva. E essa movimentação corretiva pode ser até saudável se a gente perceber em alguns aspectos. Olha que legal que o Bitcoin está construindo dentro de um curto espaço de tempo. Dentro do nosso, da nossa BAPIG, que seria o RSI aqui, a gente tem uma tendência de baixa, onde essa tendência de baixa ela está tentando a todo momento fazer uma movimentação de rompimento e não consegue. Mesmo assim, o preço ele se mantém nessa região, isso é importante a gente falar que o preço é como se ele estivesse consolidando dentro dessa região. A gente vê uma zona de VPVR, inclusive se eu trazer também o Smart Money aqui também para a nossa análise, a gente vai ver que essa região do Bitcoin aqui é uma região que o preço sempre volta para tocar aqui, e a gente começou a construir fundos ascendentes. Bom, positiva do mercado, a gente poderia também ver uma construção de um triângulo ascendente. Por que eu estou dando várias movimentações, gente? Porque ainda é muito inicial, porque ainda é um movimento que a gente não consegue predefinir se é um canal de alta, se é um triângulo ascendente, se é um topo duplo, se vai ser uma reversão, se vai ser uma continuação. Porque o Bitcoin ele está bastante volátil nesses últimos dias, justamente por conta que o mercado tem adiado essa aprovação do ETF. E eu acho que o combustível para que o mercado continue subindo é a aprovação do ETF. Então, quando a gente vê essa aprovação cada vez mais próxima, a gente vê um intuito que o mercado fique mais otimista. Mas a gente precisa saber também que como está o dinheiro entrando dentro do mercado nesse momento. Então, a gente vai agora para o total, que é o gráfico que representa a mesma
a quantidade de dinheiro, né, que basicamente está fazendo a mesma movimentação aqui que o Bitcoin e representa a quantidade de dinheiro de todo o mercado cripto. Então, quando eu pego o total e jogo na tela, eu vejo que ele também está fazendo uma movimentação que está difícil de conseguir interpretar. Então, a gente pode ter uma construção de triângulo simétrico, a gente pode ter um triângulo ascendente, tem várias possibilidades gráficos, pessoal. Não é somente um desenho na tela. A gente tem que entender que esses padrões gráficos eles precisam ser confirmados, principalmente quando a gente tem alguns indicadores. Então, quando a gente percebe que alguns indicadores eles fazem confluência com essa movimentação que a gente está vendo no mercado, sim, a gente pode definir que alguns padrões gráficos podem romper e sim, tem uma probabilidade muito maior da gente conseguir surfar essa movimentação. Então, quando eu vejo essa movimentação, uma movimentação meio que lateralidade no mercado, aonde eu coloco o total 3, que é o valor total de todas as altcoins, e eu vejo também uma região de resistência tentando fazer topos ascendentes e não consegue, né? Ele tentou fazer um movimento mais alto aqui novamente, fez um fundo mais alto, até marquei aqui, mas já está perdendo a força próximo da região aqui de 410 bilhões de dólares. Quer dizer que se perder só nessa região, a gente pode ter uma queda maior, pode ser um topo duplo? Pode ser que sim, mas eu gostaria que visse o movimento, né? Eu gostaria de visualizar aqui o movimento gráfico abaixo dos 390 bilhões de dólares para que confirmasse essa movimentação antes de eu começar a me posicionar. Então, quando eu olho todo esse contexto e volto lá no mercado, olhando para o gráfico do Bitcoin, pode ser alguma construção de padrão gráfico quando a gente olha para a análise de padrões gráficos. E quando eu começo a olhar as movimentações de suporte e resistência, aí as coisas começam a mudar muito, mas muito bullish. Por quê? Eu tenho zonas de suporte bastante interessantes nesses fundos ascendentes que o Bitcoin tem feito. Então aqui já começa a criar uma nova região. Essa região começa a ser uma possível base de preço para fazer com que o preço tente fazer novamente um fundo mais alto contra o fundo anterior. Isso sugere uma possibilidade de a gente estar formando no médio e longo prazo uma possível movimentação de um triângulo ascendente, tá? Mas chamo bastante atenção que nos últimos vídeos, tá? A gente também tem notado que o Bitcoin ele está fazendo topos ascendentes. E quando a gente olha no tempo gráfico diário, a gente vê que está fazendo topos ascendentes, a gente nota que o Bitcoin está fazendo no RSI, que é uma divergência bearish, né? Que é uma divergência de queda, tá? Ele continua fazendo aqui uma movimentação de queda. Como essa movimentação de queda ela não está esporádica, ou seja, respeitando uma tendência de queda diante da teoria de Charles Down, que seria topos e fundos descendentes, a gente vê que essa movimentação aqui de queda, ela segue, mas a gente não vê o preço do Bitcoin caindo. E isso é muito bom, porque isso começa a fortalecer esta região de compra cada vez mais e a galera começa a criar posições aqui em opções e no futuro e colocar regiões aqui para proteger as suas entradas próximo dessa região. E falando em proteção, a gente não pode deixar de falar que o CME, né, seria as datas aqui do Fed, vai ser adiada, foi adiada para o dia, para o ano que vem, no caso, o ETF, né, da SEC, foi adiada a aprovação do ETF, do Bitcoin, não só de uma empresa, mas sim das quase 12 empresas, já foram adiadas para o ano que vem, então esse ano praticamente a gente não vai ver nenhuma aprovação do ETF, e sim, tem uma reunião sim da SEC agora no final do ano, que seria dia 13, que é o que eu vou mostrar para vocês, 13 de dezembro. E já há uma perspectiva do mercado que fique entre 525 pontos e 550 pontos, ou seja, que mantém a taxa de manutenção, ou seja, não aumente e nem abaixe, ele continue com a mesma taxa de manutenção entre 525 a 550 pontos. Mas aí vem o pulo do gato. Lá em março já tem uma galera precificando que esse valor ainda vai continuar. Então eu não sei se realmente a gente vai ver isso acontecendo. 72% das pessoas acreditam que em 2024 essa movimentação vai reduzir ou vai fazer um platô e vai começar a fazer uma descida, e essa descida ela pode sim fazer uma movimentação com que gere uma certa pressão compradora nos mercados de risco. Inclusive, quando a gente olha aqui também o mercado da US500, que é as 500 maiores empresas do mercado futuros, que é um gráfico que eu gosto muito de olhar, a gente vê uma certa resistência, mas a US500 continua a todo vapor rompendo essas regiões. Lembrando que a US500 ela fecha, né, na sexta-feira e ela abre no domingo às 7 horas. Então, domingo a gente vai acompanhar essa abertura para ver se a gente vai ter que fazer essa base de preços, se o mercado vai continuar e vai continuar rompendo essa região aqui de topo anterior, né, de uma tendência de queda que fez lá no dia 31 de julho
2023, né? Então vamos acompanhar se esse movimento ele se vai ser e vai consolidar um movimento muito forte, tendo em vista que o JP Morgan já falou que a gente poderia sim ficar próximo da casa ali de 4.700 pontos até o final do ano. E o final do ano chegando, a gente sabe que as movimentações são bastante bullish. E se caso o mercado ele continuar otimista, a gente pode acreditar que há sim grandes probabilidades para que o Bitcoin consiga romper essa região, já que estamos criando uma base de preço e mesmo com essa divergência, a gente pode ainda criar uma armadilha para quem está shortando e romper a casa 38 dólares. Caso romper a casa dos 38 mil dólares, eu não acho que o Bitcoin também vai para tão longe assim. A gente tem algumas regiões bem interessantes, próximo de 41 e outra próximo de 47. E isso faria com que o Bitcoin fizesse aí talvez uma alta, né? Caso ele romper e confirmar, a gente vai fazer mais um vídeo depois para confirmar isso aí, de 13 a 20 a 30%. Então seria uma movimentação muito forte. Para isso teria que sair mais indícios também sobre o ETF americano, que possivelmente está adiado aí. É possível não, é certeza, está adiado aí para o ano que vem. Bom, vamos dar uma repassada aqui agora rapidamente nas movimentações das altcoins. Eu acredito que vocês estão loucos para saber o que eu estou pensando também nas altcoins, mas, né, esqueci só de uma coisinha para a gente lembrar aqui. Eu não posso esquecer de falar da região de liquidação do Bitcoin, tá? Região de liquidação do Bitcoin, a gente vai dar um zoom aqui rapidamente, é bem rápido essa parte. Então a gente tem aqui, ó, região de liquidação do Bitcoin, próximo da região de 38 mil dólares. Tem bastante galera fazendo a proteção ali, não é tanto quanto a galera que está fazendo a proteção lá próximo dos 22 mil dólares. Então, será que a gente vai ver ainda uma queda para depois voltar a subir? Bom, precisa de romper aquelas regiões de Fibonacci que eu falei logo no começo do vídeo, caso a gente começar a fazer uma movimentação de correção. Isso não é uma predição, a gente precisa de dados. Então, como os dados estão ainda bem confusos, é difícil você afirmar e bater o martelo, vai fazer um triângulo, vai fazer uma correção. Então, eu acho que nesse momento é bom ter um pouquinho de calma, esperar o que o mercado vai fazer, o mercado decidir um lado, porque lateralidade, para quem gosta de fazer trade, não é muito legal, não compensa muito, você acaba ficando exposto ao risco demais. Às vezes você pega uma volatilidade numa moeda, num ativo pouco que é mais volátil do que o comum, mais volátil que o Bitcoin, você acaba perdendo um pouco de dinheiro. Então, toma muito cuidado com isso. Mas em relação à parte da liquidação, a gente tem aqui uma região próximo dos 38.200 e tem um início de região aqui forte, próximo de 27.600 dólares. Não quer dizer que a gente vai lá, mas tem uma região de proteção aqui da galera que está em long. Agora sim, a gente pode ir para as altcoins. Então, nas altcoins, galera, a gente vê que aquela força que começou todo no começo do ano, né, desde o dia do começo do mês, né, começo de novembro, desde o dia 1 de novembro, a gente vê uma força muito grande, incluindo aqui o Alt Season Index, que é um índice, um índice, na verdade, né, indexado com a força do Bitcoin em relação às altcoins. Então, a gente vê que Bitcoin e altcoins têm uma força indexada entre si. Quando o Bitcoin está mais dominante, o Bitcoin esse índice ele tende a pender mais para o lado do Bitcoin. Quando as altcoins estão mais dominantes, esse índice ele tem de pender mais para as altcoins. Então, quando a gente vê ele no meio do caminho, 35, 50, 65, a gente vê que essa movimentação de força ela começa a perder um pouquinho essa tendência de alta. No mensal, galera, que seria, no geral, um índice, mas no mensal em relação à movimentação de novembro, continuamos forte. Isso quer dizer que o mercado ainda acredita no mercado de altcoins. Então tem bastante projeto fazendo parcerias. Inclusive, a gente vai falar de alguns projetos interessantíssimos agora. Por exemplo, algum dos projetos que eu estou bastante de olho, tá? Olhando agora no mercado, é a Pendle, tá? Pendle, a gente começou a falar dela lá na comunidade, inclusive para quem não é nosso membro ainda, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações. Embaixo desse vídeo aqui eu vou deixar um link para você fazer parte da nossa comunidade. Lá você vai ter acesso a toda a nossa sala de sinais, sala de análise, sala de dados on-chains, vídeos, podcasts, links, dApps, montagem de pool, DeFi. A gente fala muita coisa, montagem de carteira, transações entre carteiras, você vai aprender a mexer em transações com DEX, fazer crochê. Então, a gente fala muita coisa, a gente fica praticamente ao vivo ali de 5 a 6 horas por dia, trazendo bastante conteúdo para a galera que é da nossa comunidade. Então, para você que quer aprender do início, do zero, né, toda a intenção ali de relação com o gráfico, como que monta um gráfico no TradingView, como que adiciona um indicador, como que faz essa movimentação de alta, bom, aproveita, porque a gente está numa tendência de alta ainda, e essa tendência de alta está desde o começo do ano. O Bitcoin subindo 130%, talvez é a oportunidade que faltava para você validar essas afirmações e você entender melhor um pouco sobre a autocustódia, sobre o Bitcoin, sobre como funciona a blockchain. Então, é essencial você estar presente em um grupo que faça parte
e te entrega esse tipo de conteúdo, tá? Então, não se esqueça de clicar no link abaixo. Estamos em promoção, eu abaixei o valor do grupo para conseguir colocar mais galera, para passar essa informação para frente. Então, direto a gente está aqui trazendo conteúdo, trazendo bastante informações para vocês. Mas, voltando para Pendle, a gente tem uma movimentação aqui da Pendle, tá? Em uma tendência de alta, ela continua fazendo uma movimentação de alta e a gente consegue observar que a Pendle está com uma certa força extraordinária. Então, ela pode vir buscar ali casa de 23. Aqui nos nossos indicadores, ela não está demonstrando assim uma certa força no diário, mas nos gráficos menores, pessoal, ela tem apoiado na média do nosso BAPIG e continuando a subir. A gente vê também que na região aqui do MACD, a gente vê que perdemos força. Então, são indicadores bem simples que a gente precisa entender como que é o funcionamento para que a gente possa entrar nessas operações. Inclusive, essa operação eu passei para a galerinha lá da nossa comunidade. Então, quem pegou já está aí próximo da casa da primeira região de resistência, já está aí com uma movimentação aí de alta de 6%, tá? A gente passou hoje essa movimentação lá. Outra moedinha que eu estou bastante de olho aqui é a CAS, tá? A CAS é uma moeda de mineração, ela tá vindo com uma proposta e com uma ideia aí de querer romper, né, com o Bitcoin, como se fosse uma moeda que vai mudar os preceitos da mineração e etc, mas ela tem algumas coisas diferentes, ela tem algumas formas de minerar diferentes, ela tem uma criação de dados, de blocos, juntamente com a blockchain, a gente chama de Ghost DAGs, né, que seria os blocos fantasma que são criados em consenso, em paralelo. Então, existem tipo como se fosse uma camada em paralela juntamente com o bloco principal da própria moeda. Existem as SICs e outras ferramentas ali e outras hardwares, né, que seria para poder minerar esse protocolo, e esse protocolo ele vem crescendo muito na mão dos mineradores, então ele tem cada vez sido uma pressão maior, a galera investindo em máquinas, a galera investindo em protocolos, e a gente também tem uma movimentação bem interessante. Eu acredito que pode chegar próximo de 18 centavos, lá na comunidade a gente já vem falando desde quando estava rompendo a casa dos 5, né, a gente comentou, quem estava acompanhando a nossa comunidade aí nos últimos dias, e quem não está fazendo parte ainda, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque esses conteúdos aqui a gente passa comumente, é bem constante esse conteúdo que a gente passa lá. Pode sim tentar fazer uma movimentação de alta, mas primeiro precisa romper os 14, 15 centavos aqui, tá? E uma outra moedinha, tá? Que subiu bastante no começo do mês, para o mês passado, que rompeu uma linha de tendência, fez uma base agora, exatamente numa região de Smart Money, é a nossa TRB. Então, TRB a gente passou também lá na comunidade, ela estava próximo da casa de 15 dólares, ela bateu aí uma movimentação de 770% de alta, então ela subiu demais, e essas movimentações aqui, muita gente conseguiu pegar, muita gente conseguiu comprar acima dos 40, mas mesmo assim, depois dos 40, ela teve uma movimentação aqui bem legal, agora ela fez 190% depois dos 40 dólares, agora ela desceu um pouco forte, inclusive, eu vou colocar um tempo gráfico menor aqui, ela fez uma cunha de reversão de tendência, tá? Depois que ela perdeu essa linha de tendência, a gente percebe que ela fez essa movimentação, ela começou a bater nas regiões de resistência, que está sinalizadas aqui pra gente aqui como as regiões de faixa vermelha, né? E essas regiões de resistência, principalmente próximo do VPVR aqui no gráfico de 1 hora, ela está perdendo ali, ou está acumulando, né? Está perdendo um pouco de força, ou está acumulando aqui nessa região, então tomar muito cuidado. Região mais forte de resistência aqui é próximo dos 100 dólares, é um número psicológico, é um número redondo, a gente sabe que no mercado cripto todo número redondo é um pouco complexo, então a gente precisa acompanhar essa movimentação, e se caso ela construir uma base de preço, a gente vê que tem uma faixa de pessoas que estão protegendo esse fundo aqui no fundo, e em cima do VPVR ainda, indicando que essa região está virando uma base de preço para ela possivelmente subir. Se caso ela romper essa região aqui, a gente pode ver essa moeda acima dos 100 dólares novamente, tá? Então é um protocolo bem legal, é um protocolo que, se eu não me engano, também é um oráculo, então eu acreditaria que vocês acompanhassem essas movimentações ou seguissem a gente lá na nossa comunidade, participassem do nosso grupo. Então agradeço a todos que assistiram esse vídeo, não esqueça de deixar o like, ativar os sininhos, as notificações, e te espero você no próximo vídeo, e valeu. Lembrando que semana que vem, tá, galera, a gente vai trazer uma nova pessoinha aí pra gente fazer live durante a semana. Segue a gente lá no Instagram, que a gente vai anunciar quem que vai ser, e depois quem quiser que a gente traga outras pessoas também, é só ir comunicando com a gente aí dentro das nossas redes sociais, dentro da comunidade. Então é só seguir aqui a gente aqui no link aqui embaixo, vai ter todas as nossas redes sociais, e aí você vai conseguir conversar com a gente legal. Beleza? Tamo junto, valeu, um abraço e fui!